Olá a todos, nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a física e a arte óptica, ou OP Art. Bem, a arte óptica foi um movimento artístico que surgiu em 1960 lá nos Estados Unidos e também na Europa. Bem, a arte óptica basicamente são formadas, né, por imagens, por pinturas, onde essas pinturas acabam gerando um contraste que provoca ilusões de ópticas. Bem, então basicamente nesses vídeos nós iremos explicar alguns motivos físicos que levam às ilusões de óptica, ok? Bem, como exemplo, né, eu trouxe aqui duas imagens que são características da arte óptica, tá? São imagens que, se vocês observarem, né, fixar os olhos, vocês irão ter a percepção de movimento, tá? Este, por exemplo, seria uma arte cinética, tá? Porque produz um certo movimento na imagem. Um outro exemplo de arte cinética, né, derivada aí da arte óptica, é esta outra imagem, que novamente, se você mover os seus olhos para frente e para trás, vocês irão novamente ter a impressão de movimento, tá? É arte cinética. E aí vem a pergunta, né? Por que isso acontece? Porque os nossos olhos acabam tendo essa percepção de movimento. Porque os nossos olhos, porque na verdade as ilusões de óptica acontecem. Bem, para entender isso, nós precisamos entender dois fenômenos importantes na física. O primeiro é a luz e o outro fenômeno é a própria visão. Bem, a luz pode ser interpretada como uma radiação eletromagnética, tá? Ela pode ser interpretada como uma onda ou mesmo como um feixe corpuscular, tá? Bem, quando a gente trata a luz como um feixe corpuscular, nós podemos tratá-la como um feixe, tá? Como um raio de luz. E a nossa visão, ela depende, é claro, da reflexão da luz sobre um objeto. Então, note que uma fonte de luz incide um raio de luz sobre um objeto e para que a gente possa enxergar aquele objeto, este raio tem que ser refletido exatamente em nossos olhos, ok? Bem, mas aí, além da luz, né, existe uma característica muito importante da luz, que são as cores. Como são formadas as cores, como é que a gente consegue interpretar ou discernir uma cor de outra. Bem, um grande cientista chamado Newton, ele conseguiu observar que quando a luz era incidida em um prisma, a luz era decomposta em várias cores. Ou seja, Newton conseguiu provar que a luz era de fato a composição de várias cores. Bem, no prisma de Newton, né, quando a luz é incidida, o que acontece é que a velocidade da luz acaba mudando e também o ângulo de refração acaba modificando, tá? Então, haverá mudança no ângulo de refração devido ao índice de refração do prisma, que é diferente do índice de refração do ar, e também haverá mudança na velocidade. Por exemplo, a luz vermelha é a luz que menos sofre desvio, porque a sua velocidade é a maior, né? A cor violeta é a cor que mais sofre desvio, porque a sua velocidade é a menor possível, tá? Então, uma cor depende do ângulo de refração e também da velocidade e, é claro, do comprimento de onda daquela cor, tá? Daquela radiação, ok? Um experimento muito simples que é possível observar a composição ou mesmo a dispersão das cores da luz branca da radiação é o conhecido também disco de Newton, né? Se você pintar um disco com várias cores e você girar esse disco, você irá ver que a cor que você irá encontrar ao girar o disco será uma cor branca, ok? Bem, então, para entender melhor a visão, nós trouxemos aqui uma imagem, né, mostrando as várias partes do olho, tá? Nós temos aqui a córnea, o cristalino, a pupila, a íris e várias outras partes, tá? Aqui nós temos um sistema mais simples, tá? Do olho, onde nós temos somente o cristalino, nós temos somente aqui
a retina, que é este ponto, tá? E a córnea. Isso, né, para mostrar como nós enxergamos as coisas. Aqui nós temos um objeto, por exemplo, a luz que é refletida desse objeto, que chega aos nossos olhos, ela é refratada a partir do cristalino, que funciona como uma lente convergente, e esses raios chegam até a retina. Tá? Na retina existem algumas células, onde essas células irão decompor os impulsos eletromagnéticos e irão converter esses impulsos em uma imagem. Ok? Bem, o problema, é claro, de nossa visão é o fato que, como nós vimos anteriormente, as cores elas possuem velocidades diferentes, comprimento de onda diferente e também possuem ângulos de refração diferentes. Ok? Então, dependendo das composição de cores que chegam em nossa retina, as nossas células podem acabar ficando confusa devido a essa diferença de velocidade entre as cores e também devido a essa diferença de ângulos de refração. Tá? Em outras palavras, devido ao contraste entre as cores, nós podemos ter uma visão um pouco confusa e nós iremos acabar tendo a impressão, né, de observar coisas onde realmente essas coisas não existem. Ok? Um exemplo disso é a grade de Hermann. A grade de Hermann, se vocês observarem, né, os pontos brancos acabam aparecendo pontos pretos, e essa ilusão acontece porque a imagem induz um efeito chamado de inibição lateral. Tá? Isso é claro devido ao contraste, como eu falei anteriormente. Que esse contraste ocorre muito com as cores brancas e com as cores pretas. Isso explica o fato de que as pinturas, né, da OP Art geralmente são pinturas nas cores pretas e nas cores brancas. Tá? Devido ao grande contraste que existe entre essas duas cores, então é mais fácil, né, você produzir ilusões de óptica a partir dessas duas cores. Okay? Então, nesse caso, né, devido ao contraste acentuado na cor que aparece, nossa visão perisférica, as células fotorreceptoras lá da retina, né, dos olhos, tornam-se confusas e criam pontos que na verdade não existem. Tá? Um outro exemplo de ilusão de óptica, que é basicamente semelhante ao anterior, é este aqui. Né? Note que em cada quadrado você tem um contorno preto de um lado e um contorno branco do outro. Tá? E essa diferença de contorno acaba gerando em nós uma ilusão de óptica, provocando uma percepção de movimento. Né? Se você observar fixamente essa imagem, vocês irão ter a percepção de que ela está se movendo. Tá? Isso justamente devido a essa ilusão de óptica que ocorre devido ao contraste entre as cores brancas e pretas. Ok? Bem, então este foi mais um vídeo, né, sobre ilusão de óptica. Sobre o trabalho que vocês irão apresentar, vocês podem levar um exemplo desses que eu trouxe, ou vocês podem pesquisar outros exemplos de ilusão de óptica, explicar que isso ocorre devido ao contraste, tá, entre as cores, geralmente branca e preta, e, é claro, associar esses exemplos de ilusão de óptica lá na arte óptica, ok? Ou pode levar um experimento também, tá? Tem o disco de Newton, mas vocês podem pesquisar também outros experimentos que mostram que a luz é formada pela composição de várias cores, ok?